seduzem, corrompem, controlam, eles divertem, dominam, viciam, devoram, prometem sexo, poder e dinheiro. Mas é disso que você precisa? Graça e paz, irmãos. Hoje é o dia da gente estar encerrando essa série que falou bastante coisa conosco, nos esclareceu de muitas situações que muitas vezes nós somos vítimas, mas que com o esclarecimento a gente pode realmente dar lugar que está sendo tomado por alguém àquele que tem a devida honra de estar nele, que é Jesus Cristo. Antes deixa eu preparar aqui, que agora eu tenho que pregar, tenho que ligar, passar. Testar. Foi, beleza. Hoje nós vamos falar sobre o fim dos deuses, né? Nós falamos bastante sobre a questão dos deuses que muitas vezes tomam conta das nossas vidas, áreas de nossas vidas que estão nas mãos de alguns ídolos e que eles acabam nos controlando. Neste século, nesses últimos tempos que nós temos vivido, é muito comum nós sairmos à rua, ver noticiários ou assistir à televisão e ver quanta coisa hoje está propondo, ou está sendo proposta para que nós sejamos dominados por algumas coisas. Então, por exemplo, hoje existe uma valorização excessiva ao corpo. Não só a mulher, mas o homem também. Culto ao corpo, praticamente. As pessoas vivem fascinadas para ter um corpo perfeito, não ter barriga, ter a barriga toda certinha, as pernas não sei de que jeito, o peito estufado, enfim. Culto ao corpo. Outros vivem mergulhados no trabalho. O trabalho ocupa um lugar muito, muito forte nas suas vidas e acaba realmente rompendo laços importantes que deveriam estar sendo formados, porque a gente está procurando, e sob a desculpa de que eu quero dar aos meus filhos aquilo que eu não tive a oportunidade de ter. Isso é uma desculpa, se auto-justifica, mas ela não é verdadeira, e nós vamos ver por quê. Sexo como um preenchimento de vazio, sexo casual, hoje está sendo pregado deliberadamente a casualidade, que nós temos que realmente preencher esse vazio nos encontros, quando uma pessoa é bacana, é legal, então a gente pode conhecer para ver se vai dar certo no futuro. Também é uma coisa que não está sendo, que na prática ela não tem se revelado eficaz para resolver o vazio das nossas vidas. Poder, glória, dinheiro, vê que tudo gira mais ou menos em torno disso. Então, irmãos, para a gente colocar o fim, ou para a gente entender o que é um ídolo, porque às vezes a gente fala o ídolo é aquilo que está lá pendurado na parede, ou então tem em cima da mesinha, ou então está pendurado no meu pescoço. Não, ídolo é tudo aquilo que você tem tentado obter coisas que apenas Deus pode nos dar. Deu para entender, não? É a maneira pela qual você tem tentado obter coisas que apenas Deus pode nos dar. O primeiro ponto aí a ser entendido é que nós vivemos a era do eu. A centralidade do eu virou realmente algo muito forte, muito batido e completamente aceito de uma maneira até sem questionamentos, porque afinal de contas eu preciso ser feliz. Então essa frase tem marcado as nossas gerações, as nossas vidas, e qualquer lugar que a gente está conversando, a palavra é: eu preciso ser feliz. Então, a era do eu. Então eu assumo a minha sexualidade,
eu escolho romper o meu casamento, eu decido se a minha carreira é muito importante, então eu abro mão de ter filhos, e vou decidindo, o eu. A era do eu, nós estamos vivendo a era do eu. E como nós falamos ali, estas coisas, ou coisas que nós falamos aqui, ela, no fundo, ela tem buscado preenchimento de vazios, ocupação de lugares que somente Deus poderia estar nos dando. Então, quando a gente falou aqui do culto ao corpo, isso é uma sensualidade, uma maneira de atrair pessoas, de ter amizade, ou de encontrar um bom relacionamento. Um ídolo pode dar isso para você? Quem dá um bom relacionamento, um bom casamento, é o Senhor. Trabalho, muitas pessoas se enterram no trabalho com a desculpa de que eu preciso, porque eu quero dar. Não, quem dá futuro, quem garante os sonhos, quem traz esperança é o Senhor. Sexo como preenchimento de vazio, irmãos, você vai procurar isso a vida inteira e vai estar lá sempre um vazio, um oco dentro de você, porque o que preenche o teu vazio, o que é? Presença do Senhor em você. Amém, não? E nessa questão do eu, irmãos, nós precisamos entender uma questão que é muito importante e que normalmente, quando a gente entra para o relacionamento do corpo de Cristo, nos é ensinado, mas às vezes ela é deixada de lado logo em seguida. Quando nós vivemos sem Cristo, o eu realmente é o centro de todas as coisas. A gente vive em função de nós mesmos, vivemos em função de nós mesmos, mas isso traz sequelas, consequências, dificuldades, e aí bate cabeça, quebra a cara, e a gente começa a caminhar, daí encontra Jesus. Quando a gente encontra Jesus, o eu deve ser substituído pela presença de Jesus no centro da nossa vida, não é verdade? Jesus passa a ser o centro, ou deveria passar a ser o centro da nossa vida. E muitas vezes a gente entrega muita coisa e retém algumas que a gente acha que se a gente não fizer, Deus não pode fazer. Na verdade, a gente não diz isso, mas no subconsciente é mais ou menos isso. Se eu não fizer isso aqui, Deus não vai fazer. Então, a gente começa a entender, irmãos, que a idolatria, ela funciona amplamente dentro das nossas comunidades, porque a gente tinha que ser instruído a cada domingo, e a cada domingo a gente tinha que vir aqui e entregar ao Senhor o lugar da nossa vida que pertence a Ele, ou seja, tudo. Ele nos comprou, nos redimiu, foi lá na cruz e pagou para que nós pudéssemos realmente ser dele, e ele ocupar realmente o centro e toda a amplitude da nossa vida. Agora, nas comunidades, nós vivemos de uma maneira sutil, e muitas vezes pessoas passam a acreditar na doutrina, no método, no cumprimento de metas, no cumprimento das leis ou dos processos para estar em comunhão com Deus. A gente substitui a presença de Deus por cumprimento de coisas, fazendo com que coisas, de novo, vá nos aproximar de Deus. É como se fosse um passaporte, né? Se eu fizer isso, então se eu cumprir a meta, se eu fizer aquilo, se eu acreditar nisso ou naquilo, que não é o Senhor Jesus, ou muitas vezes Ele nem disse determinadas coisas, então isso vai me levar mais próximo de Deus. Isso é muito sutil, mas ela é mortal, porque a nossa vida passa a ser guiada por muitas vezes por autojustificação. E dentro desta situação onde eu cumpro coisas para adquirir outras, então naturalmente, ou de uma maneira muito singular ou muito sinistra, a gente começa a achar que alguns são superiores a outros, e isto não é verdade. Alguns têm mais, vamos dizer assim, mais moral com Deus do que outros, ou alguns têm uma maneira, um tratamento diferenciado por Deus do que outros, porque eu cumpri isso, eu cumpri aquilo, eu cumpri aquilo outro. Então, a meritocracia, de uma maneira
muito escondida ou muito sutil passa a ocupar as nossas vidas e dirigir realmente as nossas decisões, e a gente não glorifica ao Senhor como autor e consumador da nossa fé. Outra coisa interessante aqui, quando a gente começa a valorizar nas pessoas os dons mais do que a Cristo, quando o sucesso do ministério começa a ter muita proeminência, e aí esta pessoa então começa a ser muito bajulada, ou ela começa a aceitar esta bajulação, ou esta maneira das pessoas se referirem a ela, nós estamos dizendo, estas pessoas, elas têm uma preferência maior do que outras, e isso também não é verdade, nem para um e nem para outro, nem para aqueles que acreditam e nem aqueles que as possuem, porque todos nós somos iguais perante o Senhor, amém? E precisamos desesperadamente da graça do Senhor, porque se a graça não nos atingir, nós seremos pecadores, miseráveis e necessitados desta presença maravilhosa dele. Então, nós vamos hoje falar aqui de um personagem da Bíblia que ele vem diretamente mostrar para nós a dificuldade ou a maneira que muitas vezes nós deixamos áreas nas nossas mãos e não deixamos nas mãos do Senhor, e vivemos uma prática muito comumente chamada dentro da comunidade como religiosidade. O que é a religiosidade? É a tentativa de mostrar que muitas áreas da nossa vida estão sob o controle de Deus, quando na verdade não estão. Então a gente vive uma aparência, a gente fala uma coisa, mas no fundo a gente vive uma outra coisa, e aí a gente vai caminhando a nossa vida, e nós achamos que com isso nós estamos conseguindo ou conquistando algo que na verdade não estamos. Então, o nosso exemplo de hoje, aquele que vai realmente mostrar para nós muitas verdades sobre esse fato, chama-se Jonas. Muitos pensam que a história de Jonas é uma historinha para criança, e que deve ser contada lá no cultinho, né? Como aquele homem que o peixe comeu e depois trouxe na praia e não sei o quê, mas ele é muito mais do que isso. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui alguns pontos que são muito importantes, e que na verdade elas falam profundamente conosco e muitas vezes sobre a nossa religiosidade. Então vamos lá, Jonas 1, capítulo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então começou aí. Quem era Jonas? Lá em 2 Reis, capítulo 14, 25, diz assim: foi ele e restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra que o Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amital, de Gat-Hefer. Jonas era muito conhecido dentro do povo de Israel. Ele tinha uma proeminência, ele tinha um staff, vamos dizer assim, um status, porque ele era um profeta e ele falava em nome de Deus. E o que ele falava, como ele era um profeta de Deus, verdadeiramente acontecia. E se você olhar na sua Bíblia, por exemplo, minha Bíblia, cada livro desse aqui, antes do livro tem um comentário. Então ele fala de Jonas, ele diz assim: Jonas amava o seu país mais do que o normal, a ponto de o idolatrar, porque ele era um patriota extremado. Então aí começa um probleminha na vida de Jonas. Ele idolatrava o seu país. E quando Deus deu essa palavra para ele, na cabeça de Jonas ele ficou chocado, porque Nínive era a cidade mais poderosa da época. Ela era o centro do Império Assírio, né? Ele era o centro do mundo assírio. E esse povo era muito forte e viviam constantemente ameaçando o Israel, que era a terra de Jonas, o povo de Jonas, e os outros países que estavam à sua volta. E eles praticavam realmente muitas coisas ruins.
Porque tanto é que Deus está falando, a sua malícia subiu até nós. E Jonas lá na sua vida normal e religiosa, ele tinha forte no seu coração que Deus não podia fazer isso com seus inimigos. Deus, ele amava mais Israel do que as outras pessoas. Então, como que eu vou até lá, no meio desse povo, que são pecadores e cruéis, para poder falar? E na cabeça de Jonas ocorreu duas questões aqui que o autor aqui descreveu para nós, e eu entendi que realmente era uma coisa muito forte no coração dele. Primeiro, Jonas tinha medo daquele povo. O segundo ponto, Jonas não gostava muito daquele ponto. E aqui, diante de tudo isso, como ele não gostava, tinha medo e não queria ter relacionamento com ele, Jonas fugiu para o lado contrário ao que Deus estava falando. Por quê? Era uma cidade poderosa, era a cidade mais importante da época. Na cabeça de Jonas, eles não precisavam de Deus e jamais iriam atender isso. E como? Agora, olha a sutileza então da questão da religiosidade. Como o religioso se acha um pouco superior às outras pessoas, ele era superior aos ninivitas. E aí ele ia falar de Deus para aquele povo que, na verdade, na cabeça dele, iria rejeitar, zombar dele, e ele corria o risco ainda de ser morto. Então, na cabeça dele, não batia essas coisas. Como é que eu sou superior e vou falar para uma pessoa que vai rejeitar aquilo que eu estou dizendo? Eu vou falar de um amor. Eu quero que essa cidade poderosa, a mais poderosa do mundo, venha se dobrar diante daquele que é o meu Deus. Não entrou isso na cabeça dele, e ele ficou muito complicado, ele ficou muito embaraçado, fato pelo qual ele fugiu da presença de Deus. O medo de fracassar foi algo que realmente balançou a vida de Jonas. Normalmente estou falando de nós aqui pregadores, a gente não gosta de ir a algum lugar que não quer ouvir a gente, né? Você vai ser hostilizado, então eu vou lá com toda alegria. Normalmente não é assim, mas Deus nos manda muitas vezes ir para lugares que não quer ouvir Deus. E na minha opinião, agora a minha modesta opinião, hoje nós evangelizamos muito pouco, irmão, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha superior às pessoas, acha que vai fracassar diante delas, e a mensagem que nós temos de que o Deus que a gente serve vai ser rejeitado por ele, e a gente toma isso como um fracasso. Então a gente não quer, muitas vezes, correr esse risco. A gente quer falar num ambiente que seja propício, num ambiente que venha realmente a facilitar as coisas. Então essa situação de Jonas, esse medo do fracasso, fez com que ele ficasse atordoado, fugisse, não queria ser zombado e não queria ser morto. Tem uma frase de um autor desconhecido que diz assim: é mais fácil ter poder do que amor. O poder controla as pessoas, o amor não. O poder faz com que as coisas possam ser padronizadas, faz com que as pessoas sejam robotizadas, mas o amor não. O amor, você tem que andar a terceira milha. O amor, você tem que amar quando você é rejeitado. O amor você vai lá quando muitas vezes a pessoa falou mal de você. Amor realmente é amor, é dar-se, doar-se, buscar, andar, caminhar e acreditar que haverá uma alteração se Cristo atuar naquela vida. Vocês creem nisso ou não? Glória a Deus. Por que Jonas fugiu então? Ele colocava o interesse nacional acima da obediência a Deus e o bem espiritual do seu povo. Aí começa a acontecer então a idolatria e a autojustificação moral. Ele se sentia superior e não queria vê-los salvos. Na verdade, Jonas queria que eles pudessem
e queria vê-los sofrer por tudo aquilo que eles fizeram. Jonas não queria ver aquele povo salvo. Jonas queria ver aquele povo sofrer, pagar, ser destruído, ser arrancado da face da terra, porque o Deus dele era realmente superior ao Deus dos seus inimigos. Era mesmo, mas não era essa a intenção de Deus. A história, todos nós sabemos o que aconteceu. Jonas fugiu e começou a haver uma tempestade muito forte. Nessa tempestade, as pessoas começaram a jogar as malas fora, as comidas, as roupas, os objetos, para ver se alguém se salvava, se o barco arrumava, mas a tempestade cada vez aumentava mais. Num determinado momento, encontraram Jonas dormindo. E essa atitude foi muito estranha aos olhos das outras pessoas. Como é que você está dormindo no meio de uma tempestade tão forte como essa? Jonas, então, pela primeira vez, começou a cair em si e a dizer: eu sou o culpado de tudo isso. Pode me jogar no mar. E vocês jogando no mar, me jogando no mar, vocês serão salvos. E eu vou pagar aquilo que eu mereço. Acontece, irmãos, que como a gente cantou aqui, e a gente já sabe ao longo do tempo, Deus nos ama profundamente, amém? Ele não queria simplesmente que Jonas acabasse ali. Ele tinha uma história com Jonas. Jonas tinha um coração sincero, amava a Deus, mas ele tinha algo que estava impedindo ele de caminhar. Mas Deus não queria que a vida dele terminasse dessa forma. Então o que ele fez? Deus enviou ali um peixe. A Bíblia não fala se é uma baleia ou não, mas deve ser uma coisa grande, né? Que realmente capturou a Jonas. Esse peixe foi o livramento de Deus na vida do Jonas. E aí, quando Jonas estava no interior desse peixe, ele fez uma oração que foi marcante. Vamos lá, Jonas 2, de 2 a 10. Abra sua Bíblia, que esse não está escrito aí não. Pensei que Jonas tinha sumido da minha Bíblia. Jonas 2, de 2 a 10, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do céu gritei, e Tu me ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas, as Tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Como tornarei a olhar para o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos. Mas Tu, Senhor, meu Deus, fizeste subir da cova a minha alma. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia, mas eu Te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. Ao que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Adoradores de ídolos desprezam a misericórdia, que foi o que nós vimos aqui. E Jonas então entendeu o amor e a graça do Senhor Jesus. Qual foi aí o grande problema? 3 pontos que levaram a Jonas a não entender a graça de Deus: o medo do fracasso, o orgulho da sua religião e o medo da destruição do seu país, o amor pessoal que ele tinha. Irmãos, é muito fácil quando a gente fala assim rapidamente, mas a questão ela não é tão simples assim, porque na verdade a gente quer mesmo é que as pessoas paguem pelos seus pecados. A gente quer ser livre, mas os outros a gente quer que ele pague. E isso acontecia com Jonas. E a gente faz essa diferenciação. Certa vez Pedro estava comendo com os judeus e desprezando os gentios, porque eles eram pecadores.
Paulo teve um confronto com ele, dizendo: Pedro, não é a religião que salva, Pedro. O que salva é a graça do Senhor Jesus. Então, irmãos, de novo, muitas vezes nós estamos submersos na religião e estamos desprezando a graça, a misericórdia e o amor. Amém? Então preste atenção aí. Que mais aqui que eu vou falar para vocês aqui? Não é uma maneira depreciativa, mas é só para a gente contextualizar no mundo de hoje, no mundo moderno. Olha só, digamos que Deus falasse assim: Vila Mariana, vão lá para Brasília agora e vão pregar para o Jair Dirceu. Primeiro, alguns já tinham uma repulsa, não é verdade? Aí a segunda frase de Deus é que ele vai ser presidente da Petrobras em seguida. Aí já começa a dar um arrepio. Por quê? Porque na verdade, irmãos, até pregar tudo bem, agora ele tem que apodrecer lá, ele tem que pagar pelo que ele fez, e aquelas coisas que nós... Irmãos, a graça de Deus é sobre todo. Eu não estou dizendo que ele está certo em fazer, não estou entrando no mérito da questão aqui. Fez errado, tem que pagar. Agora, a nossa justiça pessoal e própria não pode prevalecer o amor de Deus. Mais ou menos isso que estava acontecendo com Jonas. A cabeça de Jonas estava nessa situação. Ele estava olhando e vendo e falando: como é que eu vou pregar para um povo se esse povo é o maior pecador que existe aqui? Eu não quero isso. Tanto é que fugiu. Muitas vezes, irmãos, nós agimos como o irmão do filho pródigo. A gente realmente aceita que ele volte, mas você vai ocupar o lugar de filho de novo? Não, peraí, eu estou na frente, eu fiquei aqui, eu tenho mais privilégio do que você. Está dando para entender, irmãos? Essa sutileza entra na nossa cabeça, entra na nossa vida, e a gente começa a querer ter privilégios mais do que outros. Deus nos dá galardão, é diferente de privilégios. Nós todos somos iguais diante de Deus. E a Bíblia fala: aquele que está em pé, cuidado para não cair, não é verdade? Então nós temos que pensar e de que maneira nós vamos trabalhar. Então, diante disso, irmãos, pela segunda vez, Deus falou para Jonas: vai a Nínive, pois ela será destruída em 40 dias. E ele foi lá, obedeceu a Deus e andou na cidade inteira, pregou de Jesus, falou do que ia acontecer, o castigo que ia acontecer sobre a cidade. Qual foi a surpresa de Jonas? E a nossa? Todo mundo se arrependeu. Todo mundo foi lá, se arrependeu, se ajoelhou, clamou ao Senhor, pôs saco de cinza na cabeça, buscou a Deus. Aí Deus olhou e falou: então eu terei misericórdia desse povo, porque esse é Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Pois é, mas não é bem assim na cabeça de Jonas, não. Vamos continuar a história aqui? Missão cumprida se terminasse assim a história, né? Mas ela estaria incompleta, pois a religiosidade de Jonas ainda não havia saído da sua mente. Olha lá o que Jonas fala: isso, o povo se arrepender e Deus falar: não vou mais destruir, terei misericórdia, desagradou profundamente a Jonas, e ele ficou irado e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra? Estando eu ainda na minha terra, por isso foi que me preveni, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus, compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor eu morrer do que viver. Nossa, olha o que faz a nossa religiosidade. A gente perde a sensibilidade e perde realmente o propósito pelo qual Cristo veio à terra e que nós fomos chamados para realizar. O que ele está dizendo para Deus aqui? Deus, está vendo só? Não era isso que eu estava querendo dizer, por isso que eu fugi, Deus. Estou autojustificativa de Jonas. Por isso que eu fugi, Deus. Eu sabia que no fundo, você não queria destruir aquele povo, mas eu queria. Essa é a fala de Jonas, está aqui. Para ver isso, para ver aquele povo compartilhando aqui com a gente, cantando as mesmas coisas, louvando a Deus, prefiro morrer, Deus, tira a minha vida.
Duro, não é não, irmãos? Nós não podemos confiar, porque o Senhor é bom. Olha o que Jonas está falando, olha o extremo que ele vai. Então o coração de Jonas, enfim, foi revelado que tinha um ódio daquele povo. Ele tinha um ódio, ele não queria de maneira nenhuma. Ele preferia morrer do que ver aquele povo realmente salvo. Agora, quando ele estava lá no interior do peixe, que a gente leu lá no capítulo 2, ele fez uma oração, não fez? Mas aquela oração foi uma oração mental. Muitas vezes a gente faz oração, muitas vezes a gente entende a Deus na mente. Mas a gente precisa deixar a palavra de Deus, a vontade de Deus, descer no nosso coração. A gente precisa realmente viver aquilo que a gente está falando, viver aquilo que a gente está pregando, viver aquilo que a gente está ensinando e aprender que no fundo Deus não quer destruir as pessoas, Deus quer salvar as pessoas. Deus quer salvar a todos, não destruir. E a gente muitas vezes quer fazer a nossa justiça e fazer com que as coisas sejam muitas vezes do nosso jeito. Por que Jonas se enfureceu tanto? Ele perdeu realmente a noção. Ele era uma pessoa que achava que porque ele era um profeta, ele então tinha uma superioridade sobre as pessoas. E o motivo que o levou a fazer essa oração e a querer até morrer, foi o mesmo motivo que levou Zaqueu a atrair o seu povo, não é verdade? Prefiro ter dinheiro do que andar com o meu povo. Levou Judas a atrair Jesus. Jesus, eu acredito sim no que você está falando, eu até vejo os milagres, mas sabe, eu preciso me garantir aqui, Senhor. Levou Jacó a ser enganado e a escolher e a se dormir com a irmã daquela que ele amava. De tão forte isto era nos seus corações. Lembra que eu falei lá atrás, no início da nossa frase, que aquilo que nos leva, o ídolo é aquilo que nos leva a buscar coisas que só Deus pode nos dar. Jonas queria justiça. Só Deus podia fazer justiça e abençoar e transformar, restaurar aquele povo. Zaqueu queria segurança, dinheiro. Só Deus pode dar segurança. Raquel era um ídolo no coração de Jacó. Ele nem percebeu que era outra pessoa, de tanto que ele queria aquilo, ele desejava profundamente. Então, irmãos, cuidado com coisas que você deseja profundamente. Isso não estou dizendo que é, mas poderá ser um ídolo na sua vida. Às vezes você busca desesperadamente uma coisa, mais até do que o próprio Deus. E o final da história é que Jonas terminou a sua missão e ficou tão indignado que saiu da cidade, construiu um lugar para ver o que aconteceria com ela. Assim, depois de Deus falar tudo aquilo, e ele foi lá discutir com Deus, falar que queria morrer, não sei o que lá, não sei o que lá, ele falou, não vou embora, eu vou sentar aqui, vou fazer um lugarzinho aqui, vou construir, e quero ver o que Deus vai fazer, quero ver se ele vai cumprir mesmo a sua palavra. E ficou lá. E a gente sabe, irmãos, que ali no Oriente Médio, quem conhece um pouco ali da história, ou esteve lá, é um sol escaldante. 5 da manhã o sol já está batendo lá, não tem uma nuvem, até 8 da noite. Aquele sol que você não se aguenta. Aí Deus foi tratar com Jonas. O que Deus fez? Foi lá, naquele sol que ele estava esperando para ver o que ia acontecer com a cidade, preparou para ele, a Bíblia fala de uma boboreira, mas é uma árvore que cresce rapidamente. Cresceu e fez sombra para ele. Ele ficou feliz, passou o dia na sombra e tal. À noite, Deus mandou uma lagarta e comeu a árvore. E no dia seguinte, ele estava no sol de novo. De novo, Jonas tem um piti. Tem um piti com Deus ali. Deus, não é possível um negócio desse. Eu sou a pior das criaturas. Onde já se viu uma coisa dessa? Primeiro eu vim pregar com um povo que eu não gosto, depois o povo se arrepende. Agora eu estava aqui na sombra. De repente, eu estou aqui nesse sol novamente, e tudo aquilo que eu achava que era bom, não é mais. Então, melhor é morrer do que viver. Pela segunda vez ele usa essa frase, hein? Melhor é morrer do que viver. Vira a página aí, você vai ver lá em Jonas capítulo 4, de 8 a 11.
uma nova conversa que Deus teve com ele. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a sua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: claro que é, Senhor. É justo que eu me enfade a ponto de desejar até a morte. Disse o Senhor então a Jonas: se você tem compaixão da aboboreira, na qual não trabalhasse nem fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos gados? Traduzindo a conversa com Jonas foi o seguinte: Jonas, por que esse piti todo aí? Só porque você ficou no sol? Numa noite essa árvore cresceu, numa noite ela morreu. Você não plantou, você não cuidou, não fez crescer, não fez nada. Agora, o que me espanta, Jonas, é que você ama mais as coisas do que as pessoas. É isso que Deus está dizendo para ele. Você ama as coisas, Jonas. Eu amo as pessoas. E você precisa ser como eu. Amar as pessoas acima das coisas. Coisas são meios pelos quais nós devemos atingir pessoas. Não é o fim que nós devemos alcançar com as coisas. E Jonas estava completamente mudado na sua maneira ou na sua mentalidade de enfrentar as coisas. Então, irmãos, tomem cuidado. Muitas vezes nós estamos valorizando coisas. Muitas vezes coisas têm ocupado o nosso coração. Muitas vezes coisas têm ocupado a nossa mente. Coisas, objetos, situações têm ocupado a nossa mente em detrimento de pessoas. Deus quer realizar a tua vontade através da minha vida e da sua. E Ele ama tanto a você quanto a mim. E Ele quer nos atingir de uma maneira poderosa. Amém, não? A idolatria, irmãos, distorce os nossos sentimentos, rouba o nosso discernimento, faz com que muitas vezes a gente não perceba que a gente está indo no caminho contrário a Deus. E ídolos na nossa vida, elas geram em nós falsas crenças e faz com que a gente pense da seguinte forma: se eu não tiver isso, eu nunca vou ser feliz. Se eu não chegar em tal posição, jamais eu serei feliz na minha vida. Se eu não atingir tal coisa, eu não vou mais conseguir ser feliz. Se eu não casar com fulano, eu não vou mais ser feliz. Se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, eu não vou fazer feliz. Quem disse isso? O que é a felicidade e quem é que nos dá a felicidade? Não, o Senhor? O Senhor é quem nos dá a felicidade, irmãos. Não são coisas, dinheiro, posição, status, televisão, nada disso. Nada disso. Muitas vezes a pessoa está lá, é rica, famosa, todo mundo paga pau para ela, como diz a moçada aí, mas ela mesma vive uma infelicidade profunda, que vai buscar aonde que ela vai preencher os vazios? Nas drogas, no sexo, nas situações mais inadequadas que nós costumamos ver naturalmente no nosso dia a dia. O Tim Keller conta uma experiência aqui de uma pessoa nessa situação, que ele atendeu aqui. Poderia contar de vários casos, mas eu resolvi contar dele aqui mesmo. Um casal tinha uma filha, e essa filha amava tocar violino. E ela começou a tocar violino. E os pais amavam que ela fizesse isso. E quanto mais ela fazia isso, os pais então começaram a colocar sobre a sua filha uma necessidade ou um sonho que eles gostariam que ela tivesse. Qual era esse sonho? Olha, filha, você vai tocar tão bem o violino que você vai ser chamada para tocar no mundo inteiro. Vai ser famosa, o mundo inteiro vai te conhecer, você vai rodar, você vai ser chamada, você vai dar entrevistas. Irmão, a gente não sabe, ou a gente sabe. Mas é bom a gente reavaliar quando a gente coloca um peso tão grande assim sobre os nossos filhos, dando a eles uma responsabilidade que eles muitas vezes não podem
nos dar ou suprir. E essa menina absorveu tanto essa questão que ela começou a tocar. E estudava dia e noite, tocava e tocava, só que ela tinha suas limitações. Ela não era uma expert violinista, ela era uma violinista. E aí, essa necessidade de ter que agradar os pais, de ter que suprir essa carência ou essa necessidade dos pais, foi ficando tão pesado para ela, que ela caiu em depressão. Caiu em depressão, começou a querer morrer, não queria mais viver, começou a tomar remédio. Aí o pastor entrou na situação e começou a entender a questão. Primeiro tratou com os pais. Você não pode colocar essa expectativa. Você ama sua filha, e se ela deixar de ser violinista, você deixa de amar a sua filha? Não. Então, tira essa expectativa da vida dela. E depois foi tratar com a menina. Filha, se você não for uma violinista famosa, ou até se você parar de tocar violino hoje, não vai mudar o amor de Deus sobre a sua vida. Isso começa a mudar o sentido da vida para uma pessoa que vivia em função de outra. O problema, irmãos, que muitas vezes nós vivemos para poder alcançar a aprovação de outros. Isso é o maior problema que nós conseguimos fazer na nossa vida. Nós não temos que alcançar a aprovação de ninguém. O que nós temos já foi dado. O amor de Cristo já foi derramado. Ele já foi dado a mim e a você. Não importa se você é bom ou é ruim. Ele quer o seguinte: aceite o meu amor e eu vou transformar o seu caráter. E você será uma bênção. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, a felicidade vem naturalmente. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, o que acontece? Nós vamos ficando preocupados, nós vamos ficando desorientados, nós vamos ficando realmente em situações difíceis. Quando a gente passa por situações assim, irmãos, e a gente olha para o futuro, quando a gente está passando por situações onde a gente precisa ser aprovado e olha para o futuro, o que vem na nossa mente é medo e ansiedade. Quando a gente olha para trás, vem um sentimento de culpa. Se eu tivesse feito aquilo diferente, se eu não tivesse tomado essa posição, se eu não tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse feito aquilo diferente, culpa. E quando a gente olha para o presente, a gente sente raiva, fica desesperada, perde a paz. Mas veja o que Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não perturbe ou não se turbe o vosso coração, nem tenhas medo. Deu para entender, irmãos? Não há preço a paz. Quantas pessoas pagariam fortunas para ter a paz? Mas a paz só em Cristo. Só Jesus pode nos dar. E você e eu podemos tomar posse dessa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Eu não estou cobrando o que o mundo está te cobrando. Ele te cobra e não pode dar. O ídolo, irmão, cobra de você coisas absurdas e não te satisfaz. Quanto mais você pratica aquilo, mais necessidade você tem. Gostei muito daquela aplicação que a Natália colocou aqui domingo passado, que ela colocou uma pessoa com sede bebendo água salgada do mar. Quanto mais ela beber, mais sede ela vai ter, não é verdade? Por quê? Porque essa água não pode matar a nossa sede. Faça aí uma aplicação. O pecado não pode matar a sua sede. O pecado não pode satisfazer as suas necessidades. Não vai preencher o seu vazio. Não vai ocupar o lugar de maneira nenhuma que só Jesus pode realmente nos dar. Caminhando para o fim aqui, que já está, a hora já está avançada. Na expectativa de Jonas, Deus se tornou um empecilho para aquilo que ele queria. E quando isso acontece, nós exageramos na nossa autojustificação. Perdemos o amor pelas vidas e perdemos a compaixão. E o que Deus falou para Jonas e fala para nós hoje, irmãos: o teu amor não deveria ser como o meu? O seu amor não deveria ser como o meu? Jonas aprendeu a lição, irmãos. Tanto é que esse livro está escrito aqui porque ele aprendeu. Ele não foi escrito aqui porque ele fugiu, nem porque ele estava revoltado. Neste confronto que Deus fez com ele, ele mudou a vida dele. E aí, se a gente voltar lá no verso 2, ele vai falar lá no finalzinho que realmente ele aprendeu com Deus. Mas aí escreveu esse livro aqui. Então, o amor de Deus
Ele é incomparável. Mais do que isso, Ele não desiste nem de mim, nem de você. Não importa a situação que você esteja, não importa quantos erros você já teve, quantas vezes você fracassou, Ele está aqui. Meu filho, eu posso te ajudar. Me dê a mão aqui, eu vou te levantar. Eu vou fazer com que você possa ser um vencedor. Mas tem que haver algumas coisas. Deus precisa entrar na vida dessa pessoa. Se a gente dizer para ele o que ele tem que fazer, ele não consegue. Por quê? Porque só o Espírito Santo, irmãos, pode transformar o nosso caráter. Só o Espírito Santo, irmãos, pode crucificar a nossa carne. Só o Espírito Santo em nós pode fazer com que a gente vença o pecado. Não é a cabeça, não é o entendimento. A gente pode saber, decorar, falar tudo o que a gente não deve fazer. Mas quando vem o desejo, muitas vezes somos derrotados. Na maioria das vezes somos derrotados. Se não tivermos o Espírito Santo, seremos derrotados com certeza. Então, irmãos, só o Espírito Santo de Deus pode atuar e fazer coisas novas na nossa vida. Eu e você somos como Jonas. Precisamos ter o mesmo amor que Jesus tem. Vamos identificar alguns ídolos que pode ter na sua vida. Já indo para o final aqui, irmãos. Nós só quebramos o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas quando a gente encontra algo que a gente acha que Deus não pode fazer. Só por isso que a gente quer. Porque enquanto a gente achar Deus pode, a felicidade está nele, o amor está nele, é a fonte de vida, você não quebra esse mandamento. Agora, quando você olha para ele e fala, bom, se eu tiver aquilo ali, ou se eu fizer isso, ou se aquele negócio acontecer, se a minha venda funcionar, se a minha empresa prosperar, bom, aí nada disso é pecado. O pecado é você colocar isso acima da vontade de Deus. Então, comece a pensar aí agora, você. E seja honesto com você mesmo. Quando você está sozinho, não tem nada para fazer, para onde vão os seus pensamentos? O que é que te faz sonhar acordado? Vai pensando, são coisas que podem identificar alguns impedimentos que você tem na vida. O que você pensa que se você tivesse, você seria feliz? Ah, se eu tiver isso, eu seria feliz e tudo estaria resolvido na minha vida. O quê? No que você realmente gasta o seu dinheiro? Como você gasta ele? Como você reage quando você ora a Deus e Deus não responde de pronto às suas orações? Qual é a tua reação? Seja honesto, irmãos. E quando você é levado a fazer coisas que você sabe que é errado, mas assim mesmo você faz? Por quê? Já pensou por quê? Por quê? Outra coisa, o que te irrita com muita frequência? O que te irrita facilmente? Irmãos, às vezes os nossos ídolos são tão à flor da pele que a gente começa a responder as perguntas, a gente começa a identificar de que maneira os ídolos realmente dominam a nossa vida, de que maneira nós nos prostramos diante dele, de que maneira nós fazemos o que eles querem que nós façamos. Hoje, irmãos, no final dessa série, a religiosidade, ela engloba todas estas coisas, porque na verdade são áreas que a gente muitas vezes não tem domínio, mas a gente muitas vezes leva, ou releva, ou diz, ou mostra para as pessoas que a gente está bem. Não, irmão, comigo está tudo ótimo, não tem nada. E às vezes a pessoa é escrava, ela só será liberta quando ela encarar esses pontos, quando ela for honesta, quando ela for até chocante aqui, como Jonas foi. Jonas foi chocante, mas ele foi sincero. Ele disse coisas que muitas vezes a gente não tem coragem de dizer, mas muitas vezes a gente esconde para não falar. E quando a gente esconde, a gente é escravizado por esses pontos, a gente é dominado por eles e a gente é facilmente presa nas mãos do nosso inimigo. Irmãos, enquanto nós ficarmos presos a esses pontos, Deus não pode realizar conosco aquilo que Ele tem para nós. Deus quer te usar, Deus quer me usar. Olha a palavra de Deus aqui. Porque
Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, entenda uma coisa: Deus tem coisas grandes para realizar, muitas vezes através de nós. Deus tem coisas grandes para fazer, e muitas vezes você é um participante disso, mas enquanto você está preso aqui, sendo dominado, sendo muitas vezes destruído, sendo muitas vezes pisoteado por ídolos falsos, você não vai conseguir realizar, e vai estar sempre amarrado e lamentando, e realmente resmungando, e muitas vezes murmurando, que Deus não ouve as suas orações. Deus não ouve aquilo que você gostaria de fazer. Deus não nos dá. Nós acabamos de cantar aqui: não deixe seu sonho morrer. Para o sonho não morrer, irmãos, nós precisamos ter essa transparência diante de Deus. Deus, eu quero ser liberto disso. Arranca esse ídolo de... Eu não preciso de nada para ser feliz. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não preciso ter coisas, eu não preciso ser rico, eu não preciso viver em posições muito altas para ser feliz. Posso até estar lá, posso até ter coisas, posso até ter dinheiro, mas isso não pode ocupar o lugar de Deus. E não é isso que me dá felicidade. O que me traz felicidade é o relacionamento com o Pai. Amém, não? Queria chamar os músicos aqui à frente, nós queríamos cantar. E eu queria que você agora pudesse pensar: irmãos, hoje é dia de tomar uma decisão. Sabe qual é a decisão? Nós vamos continuar assim, ou vamos pisar essas coisas que até hoje têm nos escravizado? Até hoje, muitas vezes, muitas pessoas... Eu já ouvi a seguinte frase: Deus, eu fiz tudo certinho, Deus, olha agora o que aconteceu comigo, olha o meu currículo, Deus, você não olhou aqui tudo que eu fiz. Deus, o Senhor é injusto. Eu já vi muitas pessoas falando: Deus, você é injusto, como o Jonas aqui falou. Irmãos, a história de Deus na sua vida ainda não terminou. Deus está escrevendo uma história através da sua vida e na sua vida, mas ela não terminou. Nós não podemos parar entre jogar a toalha. A única coisa que nós não podemos fazer é desistir de lutar. A única coisa, o resto, irmãos, é buscar a Deus, amar, continuar fazendo aquilo que Deus nos chama para fazer, mas nunca desistir de lutar. Se as coisas estão erradas, se as coisas estão acontecendo de forma surpreendente, de uma forma que a gente não consegue dominar, Deus, eu estou aqui nas tuas mãos, o Senhor é meu, eu sou seu, faz a tua obra na minha vida. E eu queria convidar você, irmãos, a vir aqui à frente hoje, que nós queremos aqui orar agora. Queria que a música estivesse cantando e você falasse: hoje eu queria mudar de vida, hoje eu queria tomar uma posição, hoje eu queria realmente pisar essas coisas que muitas vezes têm pisado a minha vida. Hoje eu quero que Jesus reine totalmente sobre a minha vida. E eu falo, irmãos, de mim também. Eu também estou falando para mim, não estou falando só para vocês, não. Eu também quero e também preciso hoje pisar a cabeça do inimigo. Então, se você sente assim como eu, irmãos, vem aqui à frente que nós vamos orar em nome de Jesus. Porque tu estás presente, o instante fica eterno. Tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé eu estou certo, 16, de que tu estás bem perto, e o que me importa és tu, Jesus. Porque tu estás presente, a incerteza se dissipa, todo medo se desfaz dentro do meu coração, pois contigo eu sou inteiro. Para mim tu és o primeiro, tu completas tudo em mim, Jesus. A chama nunca se apaga,
fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Jonas teve um monte de defeito, mas uma coisa que ele não teve foi medo. Ele foi lá, ele obedeceu a Deus e foi lá. Se você hoje quer ter vitória com Deus, irmãos, tenha coragem. Fala: Senhor, eu não quero mais ser dominado por esses pensamentos, não quero mais ser dominado por esses desejos, não quero mais ser dominado por essas situações que muitas vezes tomam e roubam a minha paz. Eu quero hoje colocar no teu altar para que coisas novas possam acontecer comigo e eu possa realmente ser aquilo que Deus quer que eu seja. Deus quer que eu seja. Deus quer que eu seja. Então, irmãos, coloque agora no altar de Deus. Comece a confessar agora e a falar com Ele. Ninguém vai estar ouvindo o que você está falando, só o Senhor. Mas é importante você falar, porque a fala, a nossa voz, é aquilo que a gente tem de comprovação, é a nossa arma contra o inimigo. Quando nós falamos, o Senhor aceita a nossa fala. Quando nós clamamos no meio do nada, o Senhor ouve. O Senhor ouve a nossa oração. Quando nós estamos lá no travesseiro chorando muitas vezes, ou estamos sozinhos, abandonados, ou estamos numa situação, numa encruzilhada que nós não sabemos para onde ir, o Senhor ouve a nossa oração. Clame a Ele agora: Senhor, faz a Tua obra na nossa vida. Jesus, nós estamos aqui porque nós, Pai, queremos que a nossa vida seja totalmente do Senhor. Nós não queremos mais ter essas influências, não queremos mais que idolatria tome conta da nossa vida, deuses falsos nos enganem. Eu não preciso de nada destas coisas para ser feliz. Eu só preciso da Tua presença em mim. Eu preciso da Tua unção sobre a minha vida. Eu preciso da Tua graça do Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Senhor. Isso me fará mais feliz do que todas as coisas, do que todos os bens, do que todos os encontros, do que todas as situações. E se eu tenho algo, eu quero consagrar ao Senhor. Não é mais meu e não é mais para o meu eu, mas é para o Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor, e tudo que eu sou é para glorificar ao Senhor. Não quero mais receber nenhuma honra falsa. Não quero mais receber, Senhor Jesus, elogio que vai me fazer ser aceito, porque eu já fui aceito pelo Senhor. Eu não vou me corromper para ser aceito na turma. Eu não vou me corromper para ser aceito pelos amigos, ou pelo chefe, ou por quem quer que seja. Eu permaneço, Senhor, incorruptível, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor derramou sobre mim a Tua graça. O Senhor derramou sobre mim o Seu perdão. O Senhor tirou toda a culpa da minha vida. O Senhor desfez e rasgou a dívida que era contrária a mim. O Senhor rasgou a sua dívida. O Senhor rompeu com todas as coisas. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. O Senhor é bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Oh Jesus, que hoje seja um dia marcante nas nossas vidas. Eu falo isso também, inclusive para a minha vida, que hoje seja um antes e um depois, porque eu quero que o Senhor domine, esteja no centro da minha vida e que seja o principal. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh Jesus, aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Glorifica o Senhor. Ele é bom, Ele está aqui. Abre a sua boca, abre a sua boca e glorifica o Senhor, porque Ele é bom. Tu estás presente, a chama nunca se apagar. Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor,
eterna, meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Repita comigo: Senhor Jesus, eu renuncio todo e qualquer ídolo que eu possa ter na minha vida. E se você sabe qual é, fale o nome dele aí. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais me prostrar diante de nenhum deles. Eu só aceito ao Senhor como Senhor da minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. É ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.